Futebol é o único esporte coletivo que não tem explicação, É. não tem receita, não tem como você mensurar o que possa acontecer daqui a uma semana. Ontem eu fui no programa do Flávio Prado, na TV Gazeta. Há uma semana atrás, eles falaram assim, Dorival, quem é favorito, Palmeiras ou Flamengo? Há uma semana atrás, o Flamengo estava sendo questionado. Pois é, sim. Há um mês atrás, o Flamengo era a melhor equipe do futebol brasileiro. Há uma semana atrás, o Palmeiras iria para a 7ª vitória consecutiva. E se de repente acontecer, estamos hoje na segunda, na quarta-feira o Palmeiras perdeu um segundo jogo, o Palmeiras passa a ser um time em crise. Que é o contra o São Paulo, inclusive, né? Então, como que a gente vai entender o futebol no Brasil? Mas você não acha que isso aí que você falou especificamente, essa coisa que eu noto muito isso, não é muita mídia que faz isso? É, isso que eu ia falar. Porque a torcida é maluca, sempre. O torcedor é sua emoção. Mas o torcedor tem que ser orientado. Tudo bem, mas o torcedor não raciocina. É lógico que o papel da mídia ele desequilibra em qualquer circunstância. É muito simples. É pegar uma manchete e direcionar para aquilo que você quer. Para que foco você quer dar na atitude do Michael? Futebol espetáculo ou que ele estava tirando sarro do time adversário? Dessa vez, a narrativa da mídia foi que ele estava futebol espetáculo, entendeu? Dessa vez, né? Futebol espetáculo, né? Então agora eu vou te falar uma coisa. Teve aquela situação lá atrás do Santos com o Neymar. E as pessoas falaram que disciplinarmente eu tinha errado. Que eu não era para que eu tomasse aquela atitude com o Neymar. Certo? Sim. E agora, há pouco tempo atrás, se não me falha a memória, nas Olimpíadas, que o Ney falou qualquer coisa, falaram que a CBF deveria punir o Neymar. Pois é. É o que vende naquele momento, né? Exatamente. É o que vende naquele momento. Isso influencia então, muita gente, momento, né, cara? exato. Isso que é... Então, assim, nós temos uma lógica? Não. Nós temos uma correção? Não. Eu, com uma matéria, eu posso direcionar para aquilo que eu queira, uma entrevista que seja normalzinha, mas eu posso, de repente, fazer com que ela vire um grande furo. Isso é uma coisa que a gente aqui, nós, temos como missão não fazer. Isso é sabe? muito importante. Porque a gente só quer conversar, porque sabe? nós precisamos de um outro tipo de jornalismo. O futebol sempre usou isso para mim nos últimos 25 anos, principalmente. Contribuiu para essa derrocada do futebol brasileiro. Sabe essa especulação, esse negócio de só apontar o lado negativo, de quem que nós vamos combater essa semana? Que treinador que está mais vulnerável? Pode ver. A hora que sai esse treinador, a gente vai para o outro. A hora que sai esse treinador, a gente vai para o outro. Isso daí não é propagar informação. Isso daí, me desculpem, mas nós também erramos nesse sentido. E nós temos que assumir. Temos que assumir que nós contribuímos para a derrocada do futebol de um modo geral. Então, nós, treinadores, tivemos a nossa parcela, os jogadores tiveram a sua parcela, os dirigentes tiveram uma grande parcela, a mídia teve uma parcela considerável em tudo isso. Então, é para vocês verem que nós precisamos de uma mudança e de uma aproximação. Nós temos um produto vendável nas mãos. Nós mesmos denegrimos o produto. Nós queimamos o nosso produto. Por que isso? Aqui dá mais clique tu falar mal de alguém. Não existe um interesse... Aí que tá, isso que não existe um interesse coletivo no Brasil de fazer o futebol ser melhor. Exato. O que existe é a mídia querendo atenção para ganhar dinheiro, isso foi sempre assim, né? Só muda o jeito. A CBF querendo enriquecer, se tornar mais gigante, que já é, e cada clube pensa em si. Exato. É mais ou menos isso. Cada um puxando para o seu lado. Por que o futebol português começou a mudar muito? Porque se reuniram treinadores, representantes de atletas, imprensa de um modo geral, dirigentes. Eles valorizam o que é deles. Nós não sabemos fazer isso. Eu citei a história da Marília Mendonça. Até outro dia era a rainha da sofrência.
Uma menina que tinha uma capacidade absurda de criação. Uma menina que estava... Se tivesse na Europa, era comparada à Adele. Uhum. Potencial de voz, um canhão a voz dela. Fazendo músicas e músicas, muitas com um ótimo nível, outras dentro de um mercado necessário. Aí cada um coloca da forma como queira. Mas assim, nunca teve a valorização que merecesse. Viva. Nunca teve essa valorização. Nunca teve o reconhecimento. Não é a valorização, o reconhecimento que ela merecia. E assim, o futebol brasileiro, ele mesmo se desgasta, ele mesmo se bate, ele mesmo se mata. O futebol brasileiro, ele depõe contra ele próprio. Quem? Os segmentos que estão em torno do futebol. Nós treinadores, nós jogadores, nós gestores, nós mídia de um modo geral, nós, enfim, torcedores. A gente sufoca os clubes. Tem clube pagando 5 treinadores em um ano. O próprio torcedor sufoca o clube. Volto a falar, enquanto nós não colocarmos metas, enquanto nossos clubes não tiverem um dono, por que ninguém muda o treinador do Bragantino? Por que ninguém muda, se quiser, o treinador da Ferroviária de Araraquara? Porque tem um dono. O Bragantino tem um dono. Quer mudar? Quem quer mudar? A torcida? Manda a torcida pagar a multa rescisória. A imprensa? Manda pagar a multa rescisória. Por merecimento ele tem que sair, aí é diferente. Ou por falta de merecimento. O que eu vejo muito, e a mídia esportiva falando sempre assim, quando eles não estão muito assim com algum treinador, eles começam a soltar. Olha, a pressão interna tá ruim para fulano. Geral. Isso não é notícia. Se geral. Alguém falou. Não tem nada acontecendo nos vestiários e a primeira colocação, perder os vestiários. Pois é. Eu vou te falar um negócio, nós nunca achamos os vestiários. Nós nunca achamos. E é a primeira colocação que é feita. Determinado treinador perdeu os vestiários. Quando determinado treinador perde os vestiários, ele mesmo sente na pele e ele mesmo se aproxima da diretoria e coloca. Então, assim, perdeu os vestiários e, em sequência, está tendo atrito dentro do grupo. É automático. Está tendo atrito de um com o outro. O treinador chocou com... Você choca todo dia com um problema com o outro. O que o treinador mais faz num clube de futebol é resolver problemas pequenos, que às vezes não saem na mídia. Só saem quando a mídia quer, deseja. Ou quando um diretor deseja que se altere um processo. Que saia certas coisas. As diretorias dos clubes usam isso também. Porque nós resolvemos problemas 24 horas por dia. O que é o treinador de futebol no Brasil? No Brasil, é um gerenciador de problemas. Treinar a equipe é necessária. Lida com seres humanos ali o tempo inteiro. Só que 24 horas resolvendo o problema. Acabou uma partida. O Flamengo ganhou 4-0. Quando você chega lá, hoje, você tem 30 jogadores no elenco. 11 jogaram, 3 entraram, certo? Ou 5 agora. Mas você tem 14 que estão ali descontentes. E, de repente, um desses 14 pode ser o diferencial do jogo do meio de semana. Puta, ganhamos 4-0. O treinador tem que se preocupar com os 14. A comemoração do resultado foi ontem, acabou o jogo, puta, legal, não sei o quê. Acabou tudo aquilo, você já começa a pensar em quem eu posso contar quarta-feira que vem. Quem está fora? Tem alguém com lesão? Tem alguém sobrecarregado? Tem alguém com problema? Tem alguém que... Enfim. E os problemas de segunda são diferentes dos problemas do domingo. Esse negócio, né, de lesão, né, uma coisa que vocês lidam o tempo todo com o atleta lesionado, né? As coisas evoluíram muito, né? E hoje a gente tem os departamentos de fisiologia. Eu sempre tive essa dúvida. O cara chega pra você e fala só, se esse jogador aqui jogar mais um jogo, vai lesionar. Tem isso? A tendência é de uma lesão. Eles falam isso. Se jogar. E acontece? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você precisa e às vezes não. Às vezes você pode e às vezes não pode.
E aí você também tem que gerenciar isso, né? Quer dizer, Exatamente. não tira aqui, bota ali. Aí você não bota o jogador, aí a mídia começa, por que não botou fulano, que não sei o que, tem muito disso. Se empatar a partida, então... Ah, é. Só que bota o jogador lesiona, você perde ele por 2 meses. 3 meses. E aí... E aí qual é o prejuízo de tudo isso? Pois Então, são todos casos que você tem que direcionar, solucionar, resolvê-los, tomar atitudes. Essa é a vida do treinador. E vocês podem abrir essas informações, por exemplo, numa coletiva. Não. Pô, por que tu não colocou não sei quem, porra? Nem sempre você pode fazer isso. Mas a direção que fala isso pra você, ó. Não é isso. Você vai expor o departamento médico, você vai expor a fisiologia, você vai expor o departamento físico, você vai expor o atleta, você vai expor... Então, quanto menos informação você passar, é necessário. Esse advento todo, é necessário você também ter uma reserva. Porque isso daí, qualquer pequeno detalhe, as pessoas deturpam de tal forma que o que é uma simples informação, ela vira uma notícia que pode desequilibrar um elenco. Depende da forma como ela for passada. Ou interpretada, o que é muito pior. Também tem outra coisa, né? Que eu costumo falar assim, né? Eu só posso ter responsabilidade pelo que eu falo, não pelo que você entende. Exatamente. Né? E hoje a gente vive numa época Só que geralmente as pessoas, elas entendem aquilo que elas querem. Exatamente. E não aquilo que você fala. Exatamente. Né? Muito comum isso. Inclusive, a gente vê muito programa que fica horas só interpretando de várias maneiras o que um treinador ou um atleta falou. Exatamente. E é a todo instante isso acontecendo. Então, as informações, elas têm que ficarem restritas. Quanto menos acontecerem, você dá menos margem para que haja uma deturpação do que você está falando. E no fim das contas, então, o treinador é um colete à prova de balas gigante. De todo lado. De todo lado. Porque quando está bom, o atleta está descontente. Alguns. Quando não está legal, a diretoria não está contente. O torcedor não está contente. A imprensa, de um modo geral. O time pode estar ganhando. Mas o ataque não está fazendo gols. Mas alguém está fazendo, ou o meio-campo, ou a zaga está fazendo. Nós estamos ganhando jogos. Mas o atacante principal não faz gol há 7 jogos. Quer dizer, ninguém está falando que todos no elenco estão fazendo gols. Por isso que o time está ganhando. Não. Nós estamos falando que o atacante principal não está fazendo gols. Essa é a matéria principal do dia. O Gabigol ficou uns jogos aí sem fazer gol, era só isso que se falava. Quantos aí jogos pressão de jejum? Pra caralho em cima do Gabigol. Quantos jogos de jejum o Gabigol vai ficar, que não sei o que e tal. Gabi sem gol. Gabi sem gol, exatamente. Né? O gol do nome? Você botou... Pois é. Não, ele fez isso, né? Ele só botou Gabi agora, mas depois... Né? Não tem como, ele é o Gabigol. O Gabigol já era.